Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Mais esse podcast. Eu quero ler 2 textos com você a princípio. Um está lá em Mateus 13:44, que diz assim, é uma parábola. Mais uma vez eu vou falar de uma parábola de Jesus, a parábola do tesouro escondido. Diz assim, o verso 44: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Agora, lá em Malaquias, profeta Malaquias, Antigo Testamento, no capítulo 3, do verso 1 ao 3, diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Bom, isso aqui é o profeta profetizando a vinda de Jesus. Jesus é o purificador. E ele nos comprou para sermos sacerdotes e reino. Ele nos comprou com seu sangue, com o sangue que ele derramou na cruz do Calvário por cada um de nós. Quando o ouro é encontrado na mina, encontra-se em estado bruto. Para que ele fique bonito, como a gente conhece, passando a ter um real valor, ele precisa ser purificado, refinado. Pois quando o garimpeiro o tira da mina, o ouro está cheio de impurezas. Para purificá-lo, ele terá que passar pelo fogo. E o refinador é quem sabe qual a temperatura certa para purificar e refinar o ouro. Não pode passar do ponto, senão ele estraga. E qual é o ponto certo? Quando o ouro vira um espelho refletindo a imagem do ourives, refletindo a imagem do refinador. O refinador dá toda a atenção ao seu trabalho e só para de trabalhar quando sua imagem estiver refletida no metal. E a Bíblia fala que Deus é o ourives. Deus é o refinador. Jesus se senta para nos refinar, colocando toda a sua atenção em nós, até que a sua igreja, que somos nós, possa estar no ponto certo. Esse processo de refinamento começa no novo nascimento. E o que é o novo nascimento? É quando a pessoa aceita Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Quando a pessoa passa a seguir a Jesus. Quando ela diz, eu sou cristã, eu sou cristão. Mas o que é ser cristão? A primeira vez que essa palavra foi usada foi na igreja de Antioquia, lá no comecinho do 1º século. E cristão significava pequenos cristos. Então, quando eu digo eu sou cristã, eu sou uma pequena Cristo, né? Eu sou um pequenino Cristo. Então, é isso que é ser igreja. Então, nós nesse processo, esse processo de refinamento, ele começa no novo nascimento, como eu disse, mas só irá se completar quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Ou quando morrermos e formos para a glória. As provas que passamos são disciplinas
que irá produzir em nós maturidade e fruto da justiça. Até que a igreja chegue ao ponto certo, refletindo a imagem de Jesus, aquele que a comprou por um preço altíssimo, preço de sangue, preço de dor, irá colocá-la no fogo. A igreja tem que resplandecer a imagem de Jesus. Por mais que seja difícil, é uma honra sermos provados. Pois lá no livro de Tiago, Tiago foi o irmão de Jesus. Ele foi o primeiro pastor da igreja de Jerusalém. Lá no capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Jesus nunca vai errar no refinamento, porque nunca haverá um fogo maior do que nós possamos suportar. E quando em nós estiver refletido o rosto de Jesus, ele nos apresenta ao Pai, dizendo: olha, Pai, este aí tem o meu rosto refletido nele, portanto, também é seu filho. E é no fogo que seremos transformados, para louvor e a glória do nosso Deus. Sabe um bom exemplo disso? É a pipoca. Você põe a pipoca, o milho da pipoca onde? Na panela cheia de fogo, não é mesmo? Alguns estouram e vira pipoca, e vira o quê? Vira alimento. Aquela coisa gostosa, que é bom a gente ver um filme comendo pipoca. Mas tem umas que não viram, que não são transformados, que mesmo passando pelo fogo, não são transformados. Continua. Tem gente que chama aquilo de peruá, ou seja, o milhinho de pipoca que não estoura. Aí ele serve para quê? Para ser jogado no lixo. Porque você vai comer aquilo? Não, vai quebrar o dente. Agora, a pipoca não, aquela que passou, o milho que passou pelo fogo e se transformou em pipoca, que delícia, vai servir de alimento. Lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 13, o apóstolo Paulo fala assim: e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Ou seja, Deus falava diretamente com Moisés e Moisés ficava com o rosto todo iluminado. Mas aquilo, depois que Deus se afastava, né? Que Moisés se afastava de Deus, não se afastava no sentido espiritual da palavra, mas descia do monte e ia lá cuidar do povo, aquela glória, aquela luz, aquele brilho ia se desvanecendo. Aí Moisés botava um véu na face para que o povo não visse esse desvanecer. Continuando, versículo 14. Mas os sentidos deles se embutaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Está falando dos judeus, está falando daqueles que não entenderam que Jesus era o Messias, mas está falando também de todo aquele que ouve a palavra, mas não se deixa transformar por ela. Voltando, versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, aí esse é o ponto, se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Que texto lindo. Eu amo 2 Coríntios. Nós temos que pagar o preço. Nós temos que, ao sermos provados, ao passarmos pelo fogo, nós temos que ser transformados, nós temos que nos deixar transformar. Temos que orar, temos que vigiar, temos que nos armar com a única arma que Deus nos deu, que é a Bíblia, a palavra de Deus, e a espada do Espírito.
essa arma que é a arma do crente, que é a arma do cristão. A nossa vida tem que ser reedificada a cada dia. Lá no livro de Neemias, a Bíblia conta que Neemias, junto com as famílias, reconstruíram o muro de Israel, o muro, né, de Jerusalém, de Israel. As famílias são a grande força da igreja, por isso o diabo se empenha tanto em destruir as nossas famílias. A nossa vida tem que ser reedificada a cada dia. Os nossos muros têm que ser reconstruídos para que a nossa cidade forte possa estar de pé, como era necessário para Israel naquela época. Nós temos que construir um muro de proteção em volta da nossa igreja, em volta da nossa família. E a igreja é a nossa família. É a maior de todas as nossas, é a maior de toda a família, que é a família de Deus. Mas cuidado, não deve haver muros entre nós. Nossos muros internos têm que ser derrubados, pois somos uma só família, um só corpo, o corpo de Cristo. E para refletirmos a glória e a imagem do Senhor Jesus, temos que estar em comunhão. Tem que haver unidade entre nós. Temos que ter um coração disposto para deixar o Espírito Santo trabalhar em nossa vida, em nosso interior, para sermos transformados de glória em glória. Este é o grande milagre. O milagre da transformação. O milagre de sairmos das trevas e sermos transportados para a sua maravilhosa luz. Nós temos que tirar o véu. Nós temos que ter o rosto desvendado, nós temos que refletir a imagem de Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado foi nos deformando, e nos deformando, e nos deformando. Mas quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós vamos sendo transformados de glória em glória, até esse dia perfeito. Nós temos que passar por esse processo. Nós temos que passar por esse milagre, mas precisamos nos apresentar, dizer: eis aqui, Senhor, eu quero ser transformada por Ti. Esse milagre é quando nos dispomos. O milagre de não sermos mais nós mesmos, mas deixarmos Cristo viver em nós. O milagre de não mais nos parecermos com o mundo e com o homem natural, carnal, mas nos parecermos com Jesus, refletindo a sua imagem e semelhança, pois para isso é que nós fomos criados, que nós possamos nos deixar transformar de glória em glória. É um degrau, é um processo, a gente vai subindo um degrau, mais outro, mais outro. E cada dia mais esse ourives, que vai transformando esse ouro bruto num ouro brilhante, num ouro cheio de valor. Esse ourives vai nos transformar. Ele sabe o que a gente pode ou não pode passar. E quando ele olhar para nós, ele vai ver a sua imagem e a sua semelhança. Que a gente se deixe transformar, que a gente tenha um coração ensinável, que a gente reflita a luz de Jesus, que a gente reflita a imagem de Jesus, porque é isso que o mundo precisa. É isso que as pessoas que estão em trevas precisam. Ver em nós a luz de Jesus. Eles não precisam ver pessoas religiosas, cheias de dogmas, cheias de regras. Eles precisam ver em nós a imagem de Jesus. E a imagem de Jesus é paz, é justiça, é verdade. Que nos deixemos transformar até esse dia perfeito. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz. Em nome de Jesus, amém e amém.